Fala, galerinha, estamos de volta com mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com o tema indústria cultural. É um tema muito rico e apreciado dentro da sociologia. Eu trago aqui uma imagem para vocês olhar e perceber, né? E entender um pouquinho, entrar nesse clima da temática da indústria cultural. É algo que está ligado tanto aos seres humanos como também às tecnologias ou os meios de comunicação. Trago aqui um conceito para vocês, que a cultura de massa é uma temática ou um conceito trabalhado dentro da indústria cultural, né? É uma cultura produzida pelos meios de comunicação de massa, e pautado por interesses comerciais e caracterizada por transformar as práticas, saberes e costumes das diferentes classes em mercadorias. É comum a gente ver dentro da indústria cultural, né, as artes, o conhecimento, as vivências, a cultura, todas transformadas em mercadoria e apresentados para a gente em forma de mercadoria, dentro, né, do que chamamos de indústria cultural. Outro conceito importante dentro dessa temática é a alienação. A gente entender que quando a gente usa esse termo, a gente está dizendo de pessoas que estão alheias aos acontecimentos sociais, né? Ou achar que está fora de sua realidade, né? Quando todos nós estamos envolvidos na nossa cultura, né? Na cultura do meio que nós frequentamos. Ideologia também é um tema caro à sociologia e à indústria cultural, né? Dentro desse conceito de ideologia, nós tratamos como uma falsa consciência ou ilusão. É interessante a gente entender que é por meio dessa ideologia, né, e principalmente da classe dominante, que se busca com que seus interesses e ideias transformem-se nos de todos, ou seja, faz com que o interesse que é próprio de uma classe se torne interessadas ou interesse de toda a população. E aí, desse modo, a elite tende a orientar de acordo com seus objetivos, né? A elite que está vendendo um produto, né, que está dominando a população a partir de ideias, de conhecimentos, ela orienta toda essa população de acordo com seus objetivos. E essa influência, ela se dá através da conduta da sociedade e dos valores dos indivíduos. Nos dias de hoje, as culturas são influenciadas tanto pelos costumes locais, como por dinâmicas que, em certa medida, tendem a uniformizar as expressões culturais pelo mundo. Então, quando a gente assiste a um comercial, a uma propaganda, né, tanto na televisão quanto nas redes sociais, a gente vê a necessidade desses comerciais, eles uniformizar o gosto, né? Tanto por produtos alimentícios, como por exemplo, quanto por conhecimento das artes, da filosofia. Então, a ideia dessa indústria cultural é uniformizar os costumes, uniformizar o gosto e uniformizar os interesses da população. E aí nós temos os hábitos culturais que, na atualidade, são influenciados por modismos e estímulos ao consumo. Então, o que se propaga nas mídias, nas redes sociais, é que todas as pessoas apreciem o mesmo produto, né, de forma que todos sejam consumidores daquele produto. E esse consumo, ele é colocado como uma necessidade do ser humano. Então, para você pertencer àquele grupo, né, a indústria cultural coloca a venda daquele produto como sendo necessária ou essencial para você pertencer àquela dada realidade, que é proporcionado por um sistema de produção e ampla circulação de mercadorias. Então, nós estamos em uma determinada localidade, um determinado estado, um determinado país, e aquele produto chega para a gente, né, das diversas partes do mundo,
como sendo um produto necessário para a nossa convivência, para o nosso estar bem naquele contexto. Esses hábitos recebem influência dos meios de comunicação, né? Os hábitos são colocados, como eu já falei, uma necessidade urgente, né, para que todas as pessoas consumam aquele dado produto, que alcança milhões de pessoas com a proposta de quê? De informar, de entender e, eventualmente, educar as pessoas. A televisão, o rádio e outros meios de comunicação, como a internet, as redes sociais, são considerados veículos de ampla difusão de um dado produto, de uma dada mercadoria, porque atinge a massa. Então, quando a gente pega as redes sociais, quando a gente analisa a TV, analisa o rádio, a gente percebe que esses são meios de difusão que faz com que uma dada realidade, um dado produto, uma propaganda chegue às mais diversas comunidades, aos mais diversos povos, né? E a ideia é essa, que eles atinjam a massa, atinjam uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, né? Ou seja, uma quantidade indeterminada de indivíduos que congrega-se no mesmo interesse. Então, faz com que grande quantidade de pessoas, as mais diversas possíveis, elas consumam aquele mesmo produto ou tenham interesse por aquele mesmo produto cultural, como por exemplo. Refere-se, portanto, à produção industrial porque busca atingir a maioria da população. Quando a gente fala de indústria, a gente liga logo a um local que é produzido, né, que produz uma quantidade grande de um determinado produto. Então, quando a gente fala da indústria cultural, a gente está falando justamente dessa grande indústria, né, da comunicação e que busca atingir a maior parte da população, com a intenção de uniformizar o gosto, o saber, o pensamento. E aqui eu trago uma questão para vocês refletirem. Quais são os seus hábitos culturais? Que produtos da indústria cultural são consumidos por você? Interessante você dar uma pausa nesse vídeo e escrever um pouquinho sobre esse tema, correto? Os produtos culturais, e aqui nós colocamos filmes, composições musicais, obras de artes e etc., se assemelham aos produtos industriais, porque eles são difundidos, né, para atingir a grande massa, ou grande parte da população, fabricados em série e distribuídos amplamente. Então, quando você pega um filme, que ele é produzido em um determinado país, mas ele é difundido para o mundo inteiro. Então, todas as pessoas acabam assistindo, consumindo aquela forma de arte, aquela forma de cultura, aquele produto cultural. Como ele é distribuído amplamente para várias pessoas ao mesmo tempo, ele acaba facilitando o acesso de todas as pessoas àquele mesmo produto, fazendo com que muitas pessoas, nos mais diferentes espaços, elas consumam o mesmo produto. Isso estimula o público a esperar lançamentos de músicas, de filme, de equipamentos de som, e imagem, por exemplo, né, que se tornam bens rapidamente obsoletos diante de modos que incorporam novidades e outros recursos. Então, é natural você ver ou é normal dentro dessa indústria cultural a gente perceber que as músicas, que os filmes, né, que as artes, elas são consumidas amplamente, mas dentro de um espaço de tempo bem curto. Porque a ideia é que dentro dessa indústria cultural muita coisa é produzida, né? E aí as pessoas, esses produtos se tornam rapidamente obsoletos ou em desuso, porque depois de consumir aquele determinado produto, um filme, uma música, logo após nós já temos a produção de vários outros filmes, várias outras músicas, e aí incentivando as pessoas a produzirem cada vez mais, né? E num espaço de tempo bem curto.
Eu trouxe aqui uma questão para a gente pensar um pouquinho, e aí eu vou ler com vocês. O ensino, ou melhor, o ensaio indústria cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, de Theodor Adorno e Max Horkheim, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX, que explica o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Esse é o texto, né, motivador. E aí nós temos a arte não se confunde. Melhor, vamos ler aqui o comando da questão, né? Assim, sobre o conceito de indústria cultural, é correto afirmar que, no item A, a arte não se confunde com a mercadoria e não necessita da mídia e nem de campanhas publicitárias para ser divulgada para o público. Obviamente isso é falso, né, gente? Dentro da indústria cultural, a arte precisa, sim, das mídias e de campanhas publicitárias para ser divulgada, por exemplo, para estados, países diferentes, né? No item B tem: não há uniformização artística, pois toda cultura de massa se caracteriza por criações complexas e diversidade cultural. Não, gente, dentro da indústria cultural, a arte ela tende a ser também uniformizada, então várias pessoas estão consumindo aquela mesma arte, naquele mesmo momento, em vários espaços diferentes. O item B, a obra... item C, né? A cultura, independentemente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade, não. A cultura ela reproduz aqueles interesses da sociedade, né? Por isso que ela se torna um objeto de consumo da massa, porque ela reproduz ou mostra ser algo necessário para a população. Item D, a obra de arte se identifica com a lógica da reprodução econômica da sociedade. Correto, gente. Então, esse é o item correto. Porque a obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade, ou seja, ela reproduz os interesses das pessoas, né? E por isso que a indústria cultural ela acaba fazendo com que todas as pessoas pensem que aquele produto é necessário à sua sobrevivência e à sua estadia naquela dada realidade, naquele contexto em que ela está inserida, né? Por isso que ela tem ampla relação, né, com a lógica da reprodução cultural e econômica da sociedade. Um exemplo dessa transmissão, né, quando a gente fala dos meios de comunicação de massa, dos ideais da classe dominante, podem ser os programas jornalísticos, por exemplo, né? Eles são amplamente divulgados, amplamente consumidos. Então, é comum a gente estar discutindo alguma temática e a gente utilizar a fala de algum jornalista ou de algum programa de TV, né? Porque eles são difusores, né, do conhecimento que está sendo consumido no momento. Quando a emissora de TV apresenta uma notícia, por exemplo, é interessante que a gente observe o modo como são narrados os fatos, né? Porque essa narrativa ela não é neutra, ela é carregada de ideologias, de interesses. Então, há canais de televisão que, quando noticiam uma matéria, né, um fato, a emissora ela se aproxima mais, né, de uma dada ideologia, às vezes de uma questão religiosa, de uma questão política, né? Mas todas as notícias, todos os fatos que são noticiados, eles não são neutros, gente, porque eles carregam em si uma ideologia, a ideologia daquele canal no qual está sendo difundido, né? Procura-se, portanto, construir um determinado olhar sobre a realidade. Então, cada notícia,
que nós assistimos, né, cada informação que nós lemos, ela não é neutra, né, porque aquele veículo de comunicação, ele lança sobre esse fato um olhar, né, sobre aquela realidade. Então, nós podemos ver o mesmo fato sendo transmitido de várias formas diferentes, ok? E que representa a visão do dono do veículo de comunicação. O que é que aquela emissora quer passar a partir daquele fato? Então, isso diz muito do que nós estamos vendo, do que nós estamos lendo. Diante da rotina cotidiana das classes trabalhadoras, o principal modo de obter informação é por meio da TV ou da internet também, né? Então, a maioria, a maneira como essas pessoas elas vão interpretar os acontecimentos será influenciada pela forma de apresentação dos fatos pela emissora. Então, veja, imagine que um telejornal ele é assistido por uma grande quantidade de pessoas no Brasil, né? Então, todas as pessoas que consumem aquela informação vai, de certa forma, fazer parte do cotidiano do discurso daquelas pessoas que estão assistindo. Então, por isso que é importante analisar um mesmo fato a partir de vários meios de comunicação que estão difundindo, né? Informação, entretenimento e consumo são palavras-chave dentro da chamada indústria cultural, né? Interessante a gente pensar nisso. A gente assiste a um programa de TV e vê um tanto inocente, mas tudo que nós assistimos, tudo que nós lemos, existe uma ideologia por trás daquilo, né? Não é um texto neutro, não é uma informação neutra, não é uma matéria neutra. Eu trago aqui uma parte de uma música, né, dos Titãs, que fala um pouco dessa abordagem, né, da indústria cultural. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deito, é boa noite, querida. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais, e agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais. Então, é um texto que faz uma crítica, né, a essa ideia de indústria cultural, difusão, né, dos produtos, ou da venda dos produtos culturais, né? Por exemplo, onde nessa segunda linha, quando o texto diz: agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. É a ideia de uniformizar os costumes, uniformizar o gosto, né? Fazer com que as pessoas consumam o mesmo produto. E acabamos presos a essa dada realidade, né? A essa realidade dos iguais. Traga aqui outra questão para a gente pensar um pouquinho, né, sobre a indústria cultural. As modernas comunicações de massa, modeladas à base da produção industrial, difundem todo um sistema de estereótipos, embora fundamentalmente incompreensíveis para o indivíduo, dão-lhe a ilusão de estar atualizado, de estar perfeitamente bem informado, né? Aquela ideia de quando você lê um livro, quando você assiste a um filme, quando você segue um determinado canal, você assiste um telejornal sempre, né? A gente sai com a ideia de que estamos bem informados, né? de que adquirimos muito conhecimento. E aí o comando da questão diz, ou pergunta: assinale a alternativa incorreta acerca da indústria cultural. Dá uma pausa nesse vídeo e pense um pouquinho nos itens que seguem. Então, veja, qual o item correto o item incorreto é o item C. Veja, o conhecimento crítico e informação são diretamente relacionados. Claro que não, gente. A indústria cultural não vende um produto com o intuito de fazerem das pessoas
leitores ou telespectadores críticos. Eles querem apenas que as pessoas consumam aquilo que eles estão vendendo, sem necessariamente exigir dessas pessoas que elas se tornem telespectadores críticos daquele determinado conteúdo, né? Na maioria das vezes, ela quer só infundir dentro das pessoas, dentro da mente das pessoas, aquela determinada informações. Eu trago aqui também outra questão, né? E aí vocês dão uma pausa no vídeo, depois analisa direitinho, tem a resposta aqui também. Nós não podemos esquecer de uma coisa, gente. Dentro desse universo da indústria cultural, quando a gente fala de cultura popular, é algo que está diretamente ligado a tradições, a costumes, né? E quando a gente fala em cultura de massa, é algo totalmente diferente. É algo que é vendido dentro dessa indústria cultural, né? A exemplo disso é a moda. Então, a gente usa uma determinada roupa porque todas as pessoas estão vestindo, ou alguém diz que aquilo está na moda, que aquilo nos faz bem ou faz bem a quem está usando, né? E lembrando que essa moda, esse produto cultural, ele é vendido a partir das mídias, da internet, da televisão, das redes sociais, correto? E aí, só para a gente retomar um pouquinho, antes de finalizar a aula, é interessante que você faça essas perguntas para ver se você entendeu o que é indústria cultural, né? Entender o que é indústria cultural, já pararam para pensar o quanto ela está presente nas nossas vidas? Na aula que vem, então, estudaremos mais o assunto, correto? E a gente fica por aqui. Até a próxima aula, então, galera.